Olá, pessoal. Está aqui um verbo maravilhoso. O verbo preferir. Nossa, como a gente erra esse verbo preferir. Mas é muito. A gente erra muito. E eu vou dizer assim, que raramente escutei alguém usar o verbo preferir corretamente. Ou usa o verbo preferir de uma maneira ou de outra, e às vezes erra das várias maneiras que se usa. Aqui, veja, preferimos muito mais trabalhar do que estudar. Prefiro antes trabalhar a estudar. Preferia mais doce que salgados. Prefiro física a matemática. Prefere isso àquilo. O verbo preferir é um caso de regência. O professor lá também gosta muito desse verbo, quando ele ensina lá na 7ª série, 8ª série, 8º ano, né? Gosta muito desse verbo. O verbo preferir, né, ele vai ser usado assim. Quando você usa o verbo preferir, a gente usa eu prefiro X, prefiro alguma coisa, a, esse a é obrigatório, outra coisa. Então, eu prefiro X a Y. Veja, aqui você tem muito, do que, antes, aqui tem um a, mais. Então, vamos ver frase por frase como é que ficaria. Então, eu prefiro. Então, preferimos X, preferimos alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Trabalhar. E o Y, a outra coisa, eu estudar. Veja, então veja, nós temos aqui, se você já prefere, e alguma coisa de sua preferência, claro que você não pode usar muito, senão é uma redundância. Mas eu prefiro. Não, se você já prefere, já é muito. E já é muito mais, então eu prefiro trabalhar e não do que. Veja como é que a frase ficaria muito mais simples, olha. Eu prefiro X, prefiro trabalhar, X, a estudar, Y. Só assim a gente constrói o verbo preferir, não tem outra maneira. Se você prefere, já é antes, já é mais, já é muito mais, por isso você diz prefere aí. A palavra preferir traz tudo isso, a ideia de anterioridade, o pré, já traz a ideia de intensidade, que é muito, né? Então, vamos ver a outra frase. Olha, eu prefiro antes, veja, eu prefiro X, trabalhar, Y, estudar. Está aqui o A. O problema, então, está no antes. Aí. Por quê? Porque se ele é antes, olha lá, já está o pré aqui. Ó. Pré é antes. Então, ficaria antes, prefiro antes. Não teria sentido em português. Veja, o correto, então, ficaria prefiro X a Y. Sempre assim. Veja, eu prefiro mais doce, se você já prefere, já mais, velho. E que é salgado? Veja, eu prefiro X a Y. Então não é que. Então eu prefiro doces a salgados. Olha como é que a frase fica mais simples e mais bonita. Quanto mais simples, corretamente, mais bonita. Veja a outra frase. Prefiro física, então X, matemática, Y. E aqui tem que aparecer um A. Aí alguém fala assim, meu professor, mas apareceu o A. Só que esse A aqui apareceu com crase. Se ele apareceu com crase, aqui significa que tem dois As. Um A da exigência do verbo preferir e um outro A da palavra matemática. Ficaria então, prefiro física a matemática. Porque tem crase, então, A, porque o verbo preferir exige o A matemática. Se você colocou um A, um artigo na matemática, você teria que ter colocado um A aqui. Então essa frase ficaria correta assim, prefiro a física a matemática. Aí sim, você colocou um A para física e colocou um A para matemática, então esse A vai com crase. Se você não colocou o A na física, não tem sentido nenhum você colocar o A na matemática. Veja, então você teria assim, ó lá, prefiro física a matemática. Aí você colocou o A na física, significa que você vai ter que colocar um A na matemática, para dar exatamente a correlação de ideias, que é chamado.
Então, esse A física seria o X. E esse A matemática seria o Y. Só que aí teria que ter um outro A, porque aí o verbo preferir exige. Então ficaria um A do preferir, um outro A da matemática, porque já tem um A na física, então ficaria então a crase. Veja como é que ficaria bonita, hein? Maravilhosa a frase, né? Veja, a mesma coisa acontece aqui. Prefiro isso ou aquilo. Veja, o isso é o X. Aquilo é o Y. Só que tem um A aqui no meio, né? É assim? Eu prefiro X a Y. Como a palavra aquilo já começa com A, então esse A do prefere com o A do aquilo, crase, ó. Crase no aquilo. Tá? E aí então a frase ficaria correta lá, crase, ó. Então eu prefiro isso, prefiro X a Y. É uma frase bonita, fácil. Uma diferença. Nós vamos falar dessa dica, mas eu já vou antecipar algumas coisas. Eu estou ouvindo muito ultimamente alguém falar assim, isso me passou desapercebido. Veja, nós temos duas palavras. Nós temos a palavra despercebido e nós temos a palavra desapercebido, né? Veja, as duas palavras existem em português. Despercebido e temos a palavra desapercebido. Despercebido é sem perceber. Desapercebido é despreparado. Então, quando você diz isso me passou desapercebido, veja, isso passou sem que eu percebesse. Então, isso me passou despercebido e não desapercebido. Você vai dizer, por exemplo, a cidade estava desapercebida quando foi invadida pelo Estado Islâmico. A cidade estava desapercebida, despreparada. Não tinha ação, desapercebida, despreparada. E despercebida é quando você não percebe. Então, isso me passou despercebido. Até mais, minha gente. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.